Minha diretoria, estamos no ar. Eu procurava rótulos para apresentar o convidado de hoje, quando me toquei que, na verdade, eu não preciso, basta dizer o nome dele, que todos vocês, evidentemente, conhecem. Que prazer, Sérgio Moro. Tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer te receber aqui. Muitos anos te acompanhando, torcendo por você em certas situações. Obrigado. E agora te recebo aqui. Achei que eu ia te receber aqui como um candidato à presidência, pô. Pois olha, dessa vez não deu, né? Então a gente estava na corrida e, por motivos variados, tivemos que seguir um outro caminho. Mais políticos ou mais pessoais? Ah, mais políticos. É. Tive que dar um passo atrás para a gente ir com mais força lá na frente. Então você vem para presidente numa próxima? Pelo menos a ideia é essa. Não, eu não nasci assim, pensando, eu quero ser presidente, né? Então, não tem esse sonho de criança. Na verdade, quando eu era criança, eu queria, como qualquer criança normal, ser detetive, bombeiro, essas coisas, policial, né? Você não quis ser jogador de futebol? Jogador de futebol não estava no meu hall de desejos. Você gosta de futebol? Gosto de futebol. Eu preciso revelar isso aqui porque é uma coisa muito importante, que é o seguinte: as boas características que o Moro tem, evidentemente, a maior de todas é o seu time de coração. Pois é. Mas sabe que, na verdade, é pra ser um segredo, um mistério isso aí. Mas que mistério, mano? Pelo amor de Deus, você tem que ter orgulho de dizer um negócio desse, pô. Não, é que agora você tem que, como você é pré-candidato, né? O seu time é o Brasil. Então eu não posso falar. Não, pode falar. Porque ninguém percebeu, ninguém sabe pra quem eu torço, ninguém percebeu a minha alegria. Tô brincando. É que teve um episódio que foi engraçado. Eu fui levar meu filho no... Assistir jogo lá de futebol lá em Curitiba, e a gente foi no estádio do Coxa. Do Couto. Isso. Daí, no meio do intervalo, ele foi lá comprar um cachorro-quente. Na hora dele voltar, não tava me vendo. E aí eu levantei, né, no estádio, não sei o quê. Daí um pessoal rapidamente tirou foto e começou a postar Moro torcendo pro Coxa. Moro é torcedor do Coxa, porque eu mantinha mistério. Naquela época eu era juiz, não falava sobre minha vida pessoal nem nada. Nem time, não podia? Não, eu não dava entrevista, né? Como juiz não é muito bom dar entrevista. Dei uma ou duas durante a Lava Jato. E aí o pessoal postou assim, daí eu falei, não, peraí, não é bem verdadeira essa história. Que eu tava só chamando meu filho. Mas você é um São Paulino mais ou menos, ou você é um São Paulino que assiste, sofre tudo? Não, eu gosto bastante de futebol, de ver, assistir, mas confesso pra você que a vida tá meio tumultuada faz, deixa eu ver, desde 2014. Faz um tempo. Então eu não consigo acompanhar direito. Mas também desde 2014 você não tá perdendo nada, tá? Eu sou São Paulo, não acompanho, você não tá perdendo nada. A gente só tá tomando porrada. Não, mas torço pelo tricolor. Quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe não, melhor desse ano. Isso. Moro, durante o processo da Lava Jato, você, em algum momento, você sabia ou você desconfiava que eles poderiam usar esses artifícios que eles usaram para anular o processo? Não imaginei que... Porque é um negócio tão absurdo. Aconteceu cada coisa, Rica, se a gente for olhar, que eu imagino até em países civilizados isso não poderia acontecer. Então, vou te dar um exemplo. Processo contra o ex-presidente da Câmara lá, o Eduardo Cunha. O processo começou no Supremo. PGE, ele é o presidente da Câmara, daí o procurador-geral Janot lá entrou com ação, tal, no Supremo. Aí, de repente, o Eduardo Cunha foi cassado. Aí eles pegaram o processo, mandaram para Curitiba, para onde? Para minha vara lá, né? 13ª Vara Federal. Aí o que era? $1.500.000 depositado, segundo a acusação, como suborno, numa conta da Suíça. Eu julguei o caso, decretei a prisão. Foi mantida a prisão pelo STF. Aí 4 anos depois, o pessoal veio entender, não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado na Justiça Eleitoral. Então, assim, eles foram mudando o entendimento. O mesmo tribunal que mandou para mim o processo, 3, 4 anos depois diz que é para outro lugar, entendeu? Então, assim, eu não tenho como prever isso. Tanto que a própria questão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi preso em março de 2018 e eu não decretei a preventiva dele. A gente esperou, eu condenei em primeira instância. Aí esperamos o julgamento lá do Tribunal de Porto Alegre, que confirmou. Aí esperamos o Supremo autorizar a prisão. O Supremo autorizou, quando denegou o habeas corpus do ex-presidente Lula, em março de 2018, que o Lula entrou com o habeas corpus para não ser preso, o Supremo autorizou. Aí o que aconteceu? A gente mandou expedir o mandado de prisão, depois que o Supremo autorizou.
Aí vem lá 3, 4 anos depois, não, peraí, não era bem assim. Né? Então é difícil ter essa bola de cristal e imaginar que iam fazer essa, vamos dizer assim, revisão do que eles mesmos autorizaram no passado. O Tribunal majorou, o STJ confirmou, né? O Tribunal, em Porto Alegre, aumentou a pena, aí foi pro STJ, o STJ confirmou a condenação do ex-presidente, mas diminuiu um pouquinho a pena. Uhum. E aí foi no Supremo, o Supremo disse, não é para ser julgado em Curitiba, e inventou aquela história da perseguição, que o Lula nunca foi perseguido. Você imagina, você entende o que isso gera na cabeça do povo? Eu sou um cara leigo em leis, obviamente não fiz uma faculdade para te entrevistar, então eu sei o básico do básico. O Maurício, que é advogado, até me ajuda aqui em algumas coisas. Mas você imagina o que gera na cabeça das pessoas esse cenário que você está dizendo, né? Então, o STF manda para lá, né? Eles mandam para Curitiba e, de repente, anos depois muda-se de ideia, né? Como vários casos no Brasil, onde o cara é condenado em várias coisas e tal, e de repente, do nada, o cara é solto. Não fica parecendo para as pessoas, não é muito ruim, assim, porque para nós fica parecendo que tem alguma coisa obscura por trás, né, para as pessoas. Isso atinge a toda a justiça brasileira? Isso é péssimo, passa uma mensagem que o crime compensa. Né? Então, a gente não... Tudo bem, as pessoas não precisam ser expert em direito nem nada, mas tem que entender o seguinte, se alguém cometeu um crime, tem que pagar. Óbvio. Tem que cumprir pena. Se for pobre, se for rico, não importa. Questão de aplicação da lei. Não pode ter ninguém acima da lei. Assim que se constrói uma democracia. E aí quando vê esses casos, principalmente envolvendo gente poderosa, que acaba tendo a sua situação sempre aliviada, você manda o recado para a população que a justiça é desigual, que o crime compensa, que tem gente acima da lei. Então isso está errado. A gente não precisa ser expert nisso. Durante a Operação Lava Jato, a gente viu a lei sendo aplicada. Como mencionei aqui, o ex-presidente da Câmara, o Cunha, o ex-presidente Lula, donos das maiores empreiteiras do Brasil, senador, deputado, aqueles lavadores de dinheiro profissional, diretor da Petrobras, gerente da Petrobras, que inclusive devolveram lá 98 milhões de dólares, só um que tinha recebido em suborno. Então são fatos básicos, né, que as pessoas têm que responder pelos seus atos. Aí vem essa reviravolta e manda a mensagem errada e às vezes as pessoas ficam confusas. Será que teve alguma coisa mais ou menos errada mesmo? Até hoje eu ouço lá, o problema da Lava Jato foram os abusos. Daí olha assim, que abuso que foi? Qual abuso você está falando? Quem que foi preso na Lava Jato que não deveria ter sido preso? Quem que foi poupado na Lava Jato que não deveria... E todo mundo recorreu e outros tribunais, eu não sei como é que fala, outras esferas, sei lá. Outras instâncias. Outras instâncias confirmaram, então assim, não é uma coisa sua. Eles ficam inventando esses excessos, né? Qual que é o excesso? Mostrou o PowerPoint do Deltan. Pelo amor de Deus, vamos falar sério no mundo, né? Quer dizer, que o excesso da Lava Jato foi o Deltan fazer um PowerPoint para falar sobre o processo do Lula? Não, falta seriedade, né? Você vê em outros países lá, não guardadas as devidas proporções, né? Abuso policial, aquele caso do George Floyd, por exemplo, aquele caso do brasileiro que foi assassinado lá em Londres, né? O Jean, né? Acho que era Jean o nome. Isso. Tem até um filme, né? Exatamente. Agora, vem falar aqui no Brasil do processo contra os criminosos de colarinho branco, que o problema foi o PowerPoint. Ou aquele áudio da Dilma e do... Tem que mais que revelar aquele áudio mesmo. Coisa errada a gente revela. Não pode manter escondido, entendeu? Infelizmente tem essa inversão da narrativa, como se os criminosos fossem bonzinhos e quem lá cumpriu o seu dever, aplicou a lei, tivesse feito coisa errada. É uma deturpação dos nossos valores morais. E a mensagem é muito ruim, né? Porque as pessoas ficam imaginando coisas também, né? Tipo, então quer dizer que chega ali, passa um tempo... por que mudou? Na cabeça das pessoas... É o que eu falo do futebol. O VAR não pode errar. Sim. O juiz pode. O juiz não viu. O VAR, se você errar, o torcedor acha que foi comprado. Ele não acha que foi um erro. Porque ele tá vendo a mesma imagem que você. Então... né, a mesma coisa na justiça. Quando acontece certas coisas, gera uma dúvida. O Lula foi julgado por diversos juízes, né? E todas as vezes ele foi condenado nessas ações que você iniciou lá na Lava Jato. Ele vai disputar uma eleição para presidente da República nesse momento. Eu queria saber como é que você se sente.
Eu acho que é uma tragédia moral para o país. Não, você pessoalmente. Não, eu não tenho nada pessoal contra o ex-presidente Lula, entendeu? Eu fiz meu trabalho como juiz. Se a gente pegar, inclusive, lá os vídeos das audiências, eu sempre mantive a minha serenidade. Mesmo quando a gente era intensamente provocado, porque queriam que a gente se alterasse e fizesse lá um escândalo, coisa parecida, eu sempre considerei como meu trabalho, meu dever aplicar a lei. E como juiz, você acaba, de certa maneira, como você não pode, né, entrar nesse jogo, você acaba retraindo os seus sentimentos. Então, eu nunca tive um problema pessoal. Apliquei a lei. Eu tenho um problema pessoal com a corrupção. Gente que faz coisa errada, gente que comete crime. Também já tive processo contra grandes traficantes de droga, Fernandinho Beiramar, inclusive, lá em Curitiba. Tive processo contra gente envolvida em pornografia infantil. Então, assim, mas você mantém a sua serenidade, você está aplicando a lei. Alguém fez uma coisa errada, a lei determina que isso é um crime, tem que ser punida. Então, quando eu vejo essa situação hoje, claro que não te agrada, entendeu? Mas eu acho que, acima de tudo, é uma tragédia moral para o Brasil. Ter alguém que foi condenado por 3 instâncias, ter alguém que não explicou o que aconteceu na Petrobras durante o governo dele, não explicou o que foi o mensalão, onde se subornava lá parlamentares para dar apoio ao governo dele, e está hoje aí como se nada tivesse acontecido. É uma tragédia moral para o país. Imagino que para um juiz ainda deva ser, né? Você que viu tudo, fala, porra, tudo aquilo ali, cara, fica realmente difícil. Sim. E aí você assume como parte do governo do Bolsonaro. Isso. Foi, de certa forma, surpreendente, né? Foi uma bela ação do governo Bolsonaro colocar um cara que todo mundo estava batendo palma no Brasil inteiro para ser o ministro da Justiça e tal. E aí você, quando você entra no lado político, se gera aquele tipo de interpretação. Então, mas aí fortalece a ideia de que ele estava de um lado político e tal. Você se arrepende nesse sentido de ter assumido alguma coisa no governo? Não, veja, a gente não pode avaliar 2018 com os olhos de 2022. Então, enquanto muita gente diz, você não devia ter aceito lá o convite, né? Mas me diz isso hoje. Em 2018, quando eu aceitei, foi aplaudida a decisão. Sim. Foram feitas pesquisas, inclusive, que mais de 80% dos brasileiros apoiavam. E eu sempre vi aquilo uma possibilidade de fazer boas coisas em Brasília como ministro da Justiça. Então, você vai abrir mão das oportunidades porque existe uma fantasia de que o Lula foi perseguido? Ele tinha sido condenado por outras instâncias. Ele tinha tido a sua prisão autorizada pelo Supremo. E, na verdade, quem o condenou não fui eu. Quem o condenou foram as provas do processo. Foi todo o escândalo dos crimes havidos na Petrobras durante o governo do PT. Então, eu fui seguir minha vida. Não posso determinar minha vida por conta dessa história. E a gente foi lá, combateu o crime organizado, fomos para cima do PCC lá em São Paulo. A gente mexeu na legislação para combater o crime organizado. A gente teve uma queda dos principais indicadores criminais em 2019, em comparação com 2018. Foi a maior queda histórica em percentuais de assassinato no Brasil, né, de todos os tempos. A gente implementou programa como o Programa Vigia nas Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, o Programa de Intervenção Federal nas Penitenciárias. Ou seja, teve coisas boas, entendeu? Que trazem realizações. Sim. Então, eu não acho que a decisão foi equivocada. O que aconteceu foi o seguinte: no decorrer do governo, eu me desapontei, porque não tive apoio na principal pauta minha, que era o combate à corrupção, que eu precisava ter o apoio do presidente e não tive. Até que chegou um momento que eu, vou embora. Se eu tivesse ido pelo cargo, Perrone, eu tinha ficado. Estava lá até hoje. Porque não tinha, ninguém te ameaçou de te tirar, você saiu porque você quis. Surpreendente até, as pessoas nem imaginavam o que ia mas assim, eu não fui pelo cargo, né? Se for, não estou indo para ser ministro da Justiça pelo cargo e para estar lá ao lado do governo, para... Mas não, eu fui para fazer uma série de realizações. Sim. Quando eu vi que eu não teria esse espaço no governo, na minha pauta essencial, e que eu teria que virar o rosto e ignorar a coisa errada ali acontecendo, eu não fico, eu não vou prevaricar, não vou comprometer a minha integridade para permanecer num cargo no governo. Mas quando você disse que teve que virar a cara para ver alguma coisa, ou que não faria isso e tal, havia alguma corrupção no governo Bolsonaro que você viu e se incomodou?
Olha, essa história já foi contada e recontada 1 milhão de vezes, né? Tem aqueles vídeos, tem esses fatos que a gente está vendo hoje em dia. Então, assim, para mim esse assunto eu já dei todas as explicações que eram necessárias. O fato é o seguinte, eu não me vendo por cargo. Né? Eu fui para lá com objetivo comprometido, eu saio fora. Tá? Mas com isso, com esse movimento todo que você fez, você entrou para a política e você ficou distante do STF, que eu acho que qualquer juiz é tipo a seleção brasileira, né? Eu acho que qualquer juiz quer chegar no STF. Você ficou distante disso. Hoje é uma situação impossível para você? Não, o que eu faço é o seguinte, olha, o que eu penso? Eu não vou ficar... Tenho minhas queixas, mas não vou ficar me reclamando nos cantos, choramingando. Eu estava no exterior, estava no setor privado trabalhando até. Voltei ao Brasil com um propósito. Vamos resgatar essas bandeiras. Vamos ser uma voz importante no meio público, na vida pública, no meio político, defendendo a integridade na política, governo voltado ao bem comum, melhorar a vida das pessoas, combate à corrupção e combate à criminalidade. E eu estou seguindo o meu caminho, estou construindo o meu caminho independente, entendeu? Então, assim, Supremo Tribunal Federal, sei que muita gente queria me ver lá, mas você acha realmente que seria nomeado, indicado? Você queria muito estar lá também. Supremo Tribunal Federal? Você também queria pelo atual governo? Não. Mas você também queria muito estar lá. Mas eu não faço isso o preço da minha alma. Entendeu? Não. Não. Então chega um momento lá, olha, para você ir pro Supremo, você tem que fazer isso. Não concordo. Tá. Desculpe, né? Assim, não vale isso. Então, não vou me vender, entendeu? Mas aí agora você tem que trocar de meta. Hã? Se você, como juiz, queria muito chegar ao Supremo, né? Imagino que é. Agora, num outro cenário, você tem que trocar a sua meta, seu grande alvo. Qual que é a sua nova meta de vida? Não, hoje eu sou pré-candidato lá no Paraná. Liderando as pesquisas, que eu estou sabendo. Fizeram uma pesquisa para Senado, eu lidero as pesquisas para o Senado. Pode ser esse o caminho, eu vou definir para que cargo eu vou concorrer em breve. E eu acabei fazendo essa opção. Olha, a gente fez todo aquele trabalho contra a corrupção. O que a gente esperava? Que o sistema político, diante daqueles fatos, ele se reformasse, ele mudasse para melhor. Eles fizeram exatamente o contrário. Eles fizeram tudo possível para que não ocorra mais nenhuma lava-jato. Nesse cenário, o que você tem que fazer? Bem, você tem que tentar mudar as coisas através do mundo político. Então, estou me colocando meu nome à disposição lá, antes, né, na pré-candidatura presidencial, agora na pré-candidatura lá no estado do Paraná, para a gente continuar sendo uma voz. Agora, não só no mundo da política, também na sociedade civil, que só vai conseguir mudar realmente se tiver pressão da sociedade. Sim. E eu acho que, como eu tenho uma voz relevante, eu não posso me omitir em relação a isso, entendeu? Sim. E agora o seu grande alvo vira ser presidente um dia, né? Não, como eu te disse... É o maior cargo, é assim como o STF. Como eu te disse, eu não sou aquela pessoa... Tem gente que, assim, tem aquela obsessão de ser presidente, né? Eu li uma biografia uma vez aquele Bill Clinton, dizendo que ele já falava quando era criança que queria ser presidente e tal. Desde moleque? Desde moleque. Então, eu não tenho essa obsessão, entendeu? Bill Clinton é o que caiu por causa da secretária lá, não foi? Caiu não, né? Ele no final não caiu. Deu uma merda lá por causa da mulher lá, né? Mônica Lewinsky, toda aquela história. Imagina, tá vendo como o negócio do PowerPoint não é tão absurdo? Não, peraí, é diferente, hein? É diferente. O mais engraçado assim, E o que aconteceu lá no Petrolão, no Mensalão? Quem que vai explicar aquilo? Você não tem explicação nenhuma, né? Nem do PT, nem do Lula e tal, deixa por isso mesmo. Mas assim, voltando, eu não tenho essa obsessão. Tô indo agora, por exemplo, vamos supor que eu vá pro Senado. Eu tô indo no Senado pensando na presidência. Não, peraí, uma coisa de cada vez. Se você assume um cargo pensando no seguinte, se você assume uma tarefa, um trabalho pensando no próximo, você está fazendo coisa errada. A mesma coisa lá quando eu fui para ministro da Justiça. Muita gente colocou, você está indo porque você quer ser ministro supremo. Eu falei, não, estou indo porque eu quero fazer um trabalho como ministro da Justiça, e que você pode fazer muita coisa. Muita coisa. Tá? Muita coisa. Então a gente conseguiu ali no espaço que a gente tinha, no combate ao crime organizado e redução da criminalidade violenta, a gente conseguiu boas coisas. Vou te dar um exemplo aqui.
Rede Nacional de Perfis Genéticos. Que história que é essa? É a prova do DNA. É você isolar o local do crime, ir lá, colher um resíduo de material biológico, pode ser sangue, fio de cabelo, pode ser esperma, se for crime sexual. Você tira o perfil genético, que é o DNA, e insere no banco de dados. E aí começa a fazer cruzamento. Ao mesmo tempo, você tira o perfil genético da população carcerária. É passar um cotonete na boca, tira as células da mucosa, faz o perfil genético e coloca no banco de dados. E começa a fazer cruzamento. Nos Estados Unidos, o banco de dados que eles têm tem mais ou menos 13 milhões de perfis genéticos. No Reino Unido, 6 milhões. É uma moderna impressão digital. Aqui no Brasil foi criado em 2013, por uma lei, estava abandonado. Quando eu assumi o Ministério da Justiça, tinha mais ou menos 8 mil perfis genéticos. Puta merda. 8 mil. A gente pegou, não, tem que executar a lei. Iniciamos lá um programa. Só no primeiro ano de 2019, a gente conseguiu colher 67 mil perfis. Muito ainda distante, Sim, mas pelo menos demos o pontapé inicial. E aí teve crimes que começaram a ser resolvidos. Mas hoje ainda está nos 67 mil? Não, já tá. Mas nosso plano era, a gente precisaria ampliar a lei também, porque hoje a lei só prevê a coleta do perfil genético de pessoas condenadas por crimes violentos com resultado morte. Então eu tentei ampliar a lei como ministro, o Congresso acabou não aprovando esse ponto. A minha ideia era ser todo crime intencional, coletar o perfil genético, mas o nosso plano era chegar até 2022 com mais ou menos 700 mil perfis genéticos. Foi prejudicado pela pandemia, não tinha como fazer isso durante a pandemia de direito, sim, mas já tem mais de 150 mil perfis genéticos. Então tá crescendo. Tá caminhando. Muito mais do que tinha lá os 8 mil sim, no começo da lei. Então acho que é algo que é irreversível. E aí os crimes vão sendo elucidados. Teve um caso que ficou famoso lá em Curitiba, de uma menina de 9 anos, que foi assassinada, tá? Ela saiu da escola, ia até a casa dela, sumiu no caminho e dias depois o corpo dela apareceu numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. Foi aquele assassinato que paralisou a cidade. Ele aconteceu em 2011, salvo engano aqui de memória. Ficou todo esse tempo, até 2019, sem descobrir quem era o assassino. Por conta dessa retomada do programa que a gente fez, em meados de 2019, coletaram o perfil genético de um preso em São Paulo, inseriram no banco de dados e deu correspondência com o material genético que tinham colhido na maleta. Pegaram o cara. Pegaram o cara, entendeu? É o que é? Um assassino de criança, que se não tivesse isso, pouco tempo depois ia estar em liberdade, porque infelizmente criminoso não fica muito tempo preso no Brasil, foi condenado agora pelo assassinato da criança. E espero que fique o resto da vida lá. Não vai ficar com a legislação brasileira, mas pelo menos vai ficar mais uns 10 anos, pelo menos. Isso que é difícil. Eu tenho muitos amigos policiais e eles falam isso pra mim. Eles falam, cara, desmotiva. Porque, porra, a gente faz de tudo pra prender. Quando a gente prende, o cara vai lá e solta. Depois volta, o cara solta de novo. Eu fiquei enxugando gelo, porque não tem muito... Eu era um juiz criminal linha dura. Sim. Não foi só na Lava Jato, sempre fui linha dura. E eu sempre entendi, olha, tem que ter punição para crime grave, punição pesada. Claro, às vezes você pega uns casos aí que o pessoal exagera, aqueles casos que viram até, às vezes, uma piada, né? O Chalbon furtou um shampoo, não sei o quê. Aí não tem que mandar ninguém para prisão por causa disso. Sim. Tem que ter alguma consequência, mas não é mandar para prisão. Agora, assassinato, crime contra criança e adolescente, tráfico de drogas... Corrupção, tem que ter pena pesada. Não pode ser essa molezinha que é hoje no Brasil, não. Não, tá demais. Quando você saiu, você teve a história de uma reunião que ia vazar, né, do presidente e tal, e que todo mundo falou que ali era o momento em que o Bolsonaro ia cair e tal. E essa reunião acabou gerando coisas boas pro eleitorado do Bolsonaro, ficou feliz com a imagem da reunião. Você esperava outro tipo de reação? Aquilo foi frustrante para você ou aconteceu sem você, não partiu de você achar que aquela reunião seria uma bomba? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu saí do governo e aí vieram para cima de mim. Abriram lá uma investigação que era para apurar a interferência na Polícia Federal, mas já colocaram lá que para verificar se eu estava mentindo também. Então, assim, para mim, nesse primeiro momento, o alvo da investigação era eu.
Aí, quando eu fui chamado a falar, eu disse, olha, entre as provas do que eu falei, tem a reunião, que aconteceu dias atrás. Então, peguem lá o vídeo da reunião. Não é que eu vazei, eu fui atacado e eu precisava me defender. Agora, eu não sei que vídeo, de qual reunião que o pessoal viu e gostou, porque, sinceramente, para mim, aquilo lá foi muito ruim. Mas eu digo que o pessoal gostou porque a relação, a maneira com que o Bolsonaro tratou internamente ali, falando com os ministros, né? Eu me lembro que os bolsonaristas ficaram felizes da vida. Falaram assim, pô, mas é isso que a gente esperava dele e tal, não sei o quê, que ele fica... E mesmo se o pessoal que não gostou, por exemplo, eu não tenho nada a favor daquilo e nem contra. Eu fiquei neutro, então eu fiquei esperando, por exemplo, vai vir uma bomba que vai... Foi a imprensa que criou essa expectativa. De que essa reunião seria uma bomba para destruir o governo Bolsonaro, não foi você? Não foi, nunca foi essa a intenção de destruir qualquer governo ou coisa parecida, foi me defender. Foi criado mediaticamente. Agora, o que foi dito na reunião confirma aquilo que eu falei quando saí do governo. Né? Afinal de contas, assim, as instituições, elas existem para servir a população e não servir os governantes. Então, acho que tem um pouco de deturpação de valores. Eu acho que daqui a alguns 10 anos, quando forem escrever sobre 2022, vão dizer assim, olha, acho que a população brasileira é vítima de uma espécie de cegueira, porque essa polarização acho que não interessa a ninguém. É muito ruim. Também acho. É muito ruim. Mas essa reunião, por exemplo, no vídeo, as opiniões variam muito. Tem muita gente, eu gostei da autenticidade. Porque foi tratado pela mídia como uma bala de prata, né? Tipo, na hora que vazar a reunião, caiu o governo e tal. E aí, quando apareceu, o pessoal falou, mas peraí, não caiu nada aqui, não tem nada ao ponto de derrubar o governo. E aí eu queria saber, se foi você que tinha essa expectativa ou se a mídia criou essa expectativa? Eu não sua fala, né? Eu fui me defender de uma acusação que foi feita contra mim, que eu tinha mentido. Eu nunca menti. Foi você que criou a bala de prata. Nunca menti quando era juiz, nunca menti quando era ministro, nunca menti quando saí do governo. Eu sempre fui verdadeiro com as pessoas. A minha avaliação sobre o conteúdo daquela reunião é bem diferente. Então, dos apoiadores do presidente. Até fiquei surpreso em relação àquilo, mas nunca foi a intenção derrubar ninguém ou coisa parecida. O Bolsonaro é corrupto? Olha, tem que perguntar pra ele, viu? Mas ele vai falar que não, uai. Chama ele aqui. Se perguntar pro Lula, ele vai falar o quê? Acho que a gente tem que avaliar, as pessoas têm que tirar suas próprias conclusões. O que a gente pode dizer com certeza aqui, que a gente sofreu um desmantelamento do sistema de combate à corrupção. Cafézinho. Opa, que ótimo. Obrigado, Gil. A gente teve um desmantelamento do sistema de combate à corrupção nos últimos anos. Tudo aquilo que a gente viu na Lava Jato, hoje não é mais possível. Nós não vamos ter outra cena como aquela de caça à corrupção. Não, a gente precisa reconstruir isso. Por isso, por exemplo, eu estou colocando meu nome para concorrer a um cargo público. A gente não pode também ficar se lamentando, mas a gente tem que reconstruir isso. O que a gente precisa ter? Não vai ser o Lula que vai reconstruir isso, né? Não espere, né? Eu acho engraçado que eles nem falam, né? De combate à corrupção, de medida e tal. Eu tenho, né, dentro do meu... A gente está apresentando lá 5 propostas para mudar o país e mudar o Paraná, e dentre essas propostas tem uma parte lá que é Brasil e Paraná livre de corrupção. Aí, o que você precisa? Fim do foro privilegiado. Parar com essa palhaçada aí de político ter esse benefício que não tem o cidadão comum. Para quê? Também acho. Volta da execução em segunda instância. Né? Senão você não tem um processo que nunca termina, então não resolve nada. Você precisa ter delegacia de polícia, seja federal, seja na Polícia Civil, especializada para investigar a corrupção, estruturada para investigar a corrupção, e que os delegados tenham garantias para não ser retaliados se fizerem o trabalho deles. Quando eu era ministro da Justiça, eu ouvia muito, via reclamação dos estados, de parte de alguns estados da polícia, a gente começou a investigar isso, de repente vem lá o governador e troca todo mundo. Vem lá o governador e acaba com a delegacia, extingue e cria outra. Entendeu? Então precisa ter essas garantias para o pessoal fazer o trabalho deles. E tem uma outra coisa que faz muita diferença, que eles adotaram nos Estados Unidos, que é aquele programa que eles chamam whistleblower, que uma tradução literal é soprador de apito.
Não sei se você lembra de um filme anos atrás, que era com o Al Pacino, o Russell Crowe, O Informante. Vi. Que ele é o Russell Crowe, é um diretor de uma indústria de cigarro, e ele sai e faz uma série de denúncias, estão colocando o produto para gerar dependência nos cigarros, e ele começa a sofrer um monte de retaliação da indústria de cigarro. Então, nos Estados Unidos, principalmente depois de 2008, quando teve aquela grande quebra financeira, eles aprovaram uma lei chamada Lei Dodd-Frank, que prevê proteção e recompensas financeiras para aquelas pessoas que, dentro de empresas, prestarem informações relevantes sobre fraudes corporativas. Então, a pessoa recebe não só proteção contra a demissão, mas também pode até receber uma recompensa financeira, uma percentagem em cima do valor a ser recuperado em decorrência da fraude, em decorrência da denúncia, que vai até 30%. Isso faz com que as próprias empresas adotem um comportamento responsável para prevenir que isso aconteça. O que você acha da delação premiada? Você gosta? É importante. Veja, eu gosto de sempre citar uma frase que eu vi de um juiz americano: crimes não são cometidos no céu. Então você não consegue chamar como testemunhas freiras ou anjos. Ou seja, céu ou convento. Você tem que chamar os criminosos, muitas vezes, porque às vezes eles são os únicos que têm ciência e podem revelar o que aconteceu. Você falou agora há pouco que ninguém explica, né, do mensalão, das coisas todas que você viu lá do PT e julgou e tal. Te incomoda ou te parece injusto que a mídia também não faça mais essas questões? Eu acho que a imprensa está um pouquinho obstinada com o presidente atual e acaba deixando um pouco de lado esse desmonte que tem havido em relação ao combate à corrupção e deixado um pouco de lado também os escândalos de corrupção do governo do PT, que passaram. Ou talvez porque isso aconteceu no passado, não é mais atual, não tem dado a devida atenção. Mas esse desmonte que houve do aparato de combate à corrupção, que aqui também vamos ser justos, não é culpa só do governo atual. Isso também veio do Congresso, de parte do Congresso, e veio de parte do STF. Por exemplo, quando você anula uma condenação de alguém como Lula, você está mandando um recado errado para a população, que o crime compensa, e do outro lado você também está mandando um recado errado para os bandidos. Olha, a gente não está sendo rigoroso. Tá? Claro que tem que respeitar o STF como instituição. Tem ministros no STF que são defensores do combate à corrupção, o presidente, por exemplo, o Luiz Fux. Mas quando o Supremo proferiu essa decisão, foi um baita erro judiciário e que manda o recado errado para a população. Então isso é péssimo. Eu acho que a imprensa, né, cumpre um papel dos mais relevantes numa democracia, mas ela não tem dado o devido espaço a esse desmonte do combate à corrupção que deveria dar. O STF tem sido protagonista pela primeira vez. Eu nunca ouvi falar tanto de STF como o senhor vai falar hoje, né? Uma coisa absolutamente maluca. E as decisões são bem contraditórias, né? As pessoas condenam muito, contestam, inclusive muitos advogados e tal, contestam muito as decisões e esse papel. Você acha que o STF está num caminho errado, está tomando decisões que não deveria, como no caso do Daniel, por exemplo, lá de o STF mesmo apurar e julgar e tal? Você acha que está passando do ponto ou está tudo dentro da normalidade? O que eu acho, Perrone, é o seguinte: hoje você está num cenário que às vezes você criticar uma instituição, você tem que fazer a seguinte diferenciação. Olha, eu sou contra ameaça física a ministro, sou contra ofensas verbais aos ministros. Agora, outra coisa é você criticar a instituição e algumas decisões. Eu acho que o Supremo tem errado muito nos últimos anos. A minha principal crítica vai nessa linha do desmonte do combate à corrupção. Mas eu sempre ressalvo, olha, tem ministros lá que votam vencidos, tem ministros que defendem o combate à corrupção, mas o resultado dos últimos anos tem sido, infelizmente, o desmonte. Então a gente tem que colocar isso.
quando o Supremo profere uma decisão também controvertida, como qualquer outra instituição, Congresso, Presidência, pode ser criticada. Essa decisão do Daniel Silveira, né, eu acho assim, o Daniel foi uma sucessão de erros. O deputado, ele se excedeu, ele ameaçou fisicamente o ministro Supremo. Isso não está protegido pela liberdade de expressão. Sim. Mas daí o Supremo acabou julgando o caso, no qual ele mesmo era vítima, e colocou uma pena um pouco acima, vamos dizer assim, do que seria Deram uma exagerada o esperado, deram uma pesada ali, né? E aí gerou uma vulnerabilidade. Aí veio o presidente e deu aquela anistia. Ou seja, 3 erros sucessivos, na minha opinião. Para arrumar outro, e nenhum arrumou nenhum. E nenhum arrumou nenhum. E a pessoa fica perdido, né? Fica, olha, acho que alguma coisa não está funcionando. Pro cara mais... Pro cidadão comum, né, que sou eu, leigo em essas coisas todas, é muito assustador, cara. A gente fica olhando e fala, entendi, mas quem é que tá mandando então? Quem é que vai decidir para mim? É o presidente? É o STF? É o governador? O que que tá acontecendo? Não. Ah, tá, mas então a imprensa tá falando que esse aqui, mas esse outro aqui ela não fala. Parece que é tudo muito escolhido, né? E assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil para você responder, mas que eu tenho que fazer. Você acha que na justiça brasileira, com tantas coisas que não ajudam, ela é vendida em boa parte dela? Você acha que existe muita corrupção dentro da justiça? Acho que a pergunta correta é assim, o que a gente tem que fazer a respeito? Mas tem... A gente tem que reformar, a gente tem que reformar a nossa justiça, a gente tem que cobrar da nossa justiça que ela atue de uma maneira correta. Hoje as pessoas perderam bastante a confiança. Muito. No judiciário, na justiça. Então, assim, eu até tenho dito, em geral, eu tenho um apreço, eu acho, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante no país. Quais foram os melhores momentos do Supremo Tribunal Federal perante a opinião pública? Mensalão, liderado lá pelo Joaquim Barbosa, que cumpriu o seu papel. Eu estava no Supremo, eu em 2012 fui convocado para trabalhar como juiz auxiliar com a ministra Rosa Weber. Então eu acompanhei toda aquela primeira fase do julgamento do Mensalão. E a gente viu como o Supremo ganhou credibilidade naquele ano, porque tinha um grande ceticismo. Ninguém achava que o Supremo ia condenar ninguém. Achavam que aquilo ia virar uma pizza. E, de repente, o Supremo fez o inesperado. Cumpriu lá o seu dever, cresceu aos olhos da opinião pública. Da mesma forma, outro momento bom do Supremo, na Lava Jato, até aquele momento que o Supremo apoiou a operação. Cresceu. Sim. Né, significativamente aos olhos da opinião pública. E o Supremo era muito respeitado. Inclusive, mesmo por bandido, porque o bandido respeita a justiça quando a justiça é severa. Agora, quando a justiça é leniente, não. Mas eu digo não em relação ao STF só. Na justiça brasileira, de forma geral, existe muita corrupção? A gente ouve de alguns casos. Eu acho que a corrupção no judiciário é, em geral, menor do que a corrupção que existe nos outros poderes. Agora, o grande problema da corrupção é a impunidade. Né? Quando você tem o fato, mas não tem a consequência, isso acaba retroalimentando e tirando a credibilidade das instituições. Então, talvez por isso, a corrupção, quando existe no judiciário, ela acaba sendo pior do que nos outros poderes. Porque, um juiz se corromper, o juiz tem que fazer justiça. Sim. Né? Tem que ser exatamente o contrário. O juiz tem que dar o exemplo. Então, assim, mas o grande ponto eu coloco novamente. O que a gente vai fazer a respeito? Tem que continuar criticando, sim. Tem que apontar os erros, mas principalmente a gente tem que defender reforma. Então, como é que você diminui a corrupção no Brasil, inclusive no judiciário? Aquilo que eu já disse. Vamos acabar com os privilégios. Foro privilegiado. Vamos voltar à execução em segunda instância. Vamos pensar naqueles programas de proteção a denunciantes, né, do bem. Na verdade, o whistleblower é um pouco diferente da delação premiada. Porque o tal do whistleblower ele não participou do crime. Sim. Ele é alguém que tem uma informação privilegiada e tem que ser protegido. E do outro lado, a gente tem aquelas estruturas que possam fazer o seu trabalho sem sofrer retaliação. Você foi muito ameaçado esse período? Fui desde sempre, acho. Né? E como teve juiz... teve alguma que chegou muito... Passou do ponto ou só coisinhas de... Ameaças? Não, olha,
Quem te ameaçou mais? Eu sou juiz... Quando você prendeu o Lula ou quando você pegou o PCC? Eu fui juiz por 22 anos. Então eu peguei vários processos difíceis. Sim, né, complicados. Eu tive um processo uma vez que era uma grande quadrilha de traficante, até envolvia aqui a quadrilha do Beira-Mar. Isso foi em 2007. E no meio lá da investigação surgiu uma história que tinha realmente um plano de atentado, coisa parecida. Caraca. Aí a Polícia Federal veio nos procurar e ofereceu daí proteção, né, para mim e para a família. E tinha um problema, porque eu tinha uns filhos pequenos, né? Eu tinha um filho de 3 anos e a minha filha de 7 anos. Daí eu acabei inventando uma história. Falei, pô, não vou estragar a infância deles com essa história de ameaça. Você teve que contar uma história. Aí eu falei o seguinte, olha, o pai de vocês ganhou um prêmio, porque eu sou muito bom juiz, não sei o quê. E a gente ganhou o direito de andar de motorista por um tempo. Caraca. E aí foi tudo certo. Mas agora ele já sabe a verdade. Não, agora ele já sabe a verdade. Então a gente é acostumado. Agora, na Lava Jato, o nível de ofensa, ameaça, calúnia, um monte de mentirada que fica inventando, cresceu muito. Né? Isso sempre incomoda, não devia ser parte da profissão até hoje. Né? Você tem que ficar se justificando por que você prendeu o cara que cometeu um crime de corrupção. Por quê, né? O cara que roubou o dinheiro público, e aí você tem que ouvir, às vezes, de gente da imprensa ou de crítico, teve excesso. Teve excesso de coisa nenhuma. O cara que cometeu o crime tem que sofrer a punição. E foi um puta crime, não é um crimezinho. Não é uma bobagem. O Lula é corrupto. Hã? O Lula é corrupto. Olha, ele foi condenado por 3 instâncias, por 9 juízes, inclusive eu dei a sentença. Sim. Eu não ia dar essa sentença se eu não acreditasse em outra coisa. Claro, claro. Agora, depois ele teve anulação, e o Supremo nunca disse que ele é inocente. Ele não foi absolvido. Ele não foi absolvido. Isso é uma coisa que precisa esclarecer. Né? O Lula foi absolvido. O Lula não foi inocentado. Não foi inocentado. O processo voltou para o começo. Ele não foi inocentado. Inclusive, seria até estranho se a justiça, diante do mesmo processo, com as mesmas provas, com os mesmos dados, dissesse amanhã que ele seria inocentado. Né? Então, o que eu queria... Eu acho assim também, Perrone. Eu acho que as pessoas podem errar, entendeu? Na vida. Uhum. Mas eu acho que quando você erra, você reconhece que você errou. Então, o que deveria ser feito? O PT, por exemplo. O PT deveria ter humildade de chegar e dizer, olha, no mensalão, a gente errou. O próprio Supremo reconheceu que era um esquema de suborno de parlamentar para dar apoio ao governo federal do PT. No Petrolão, a gente loteou politicamente a Petrobras. E, de fato, tinha gente lá que se corrompeu. E ainda arrecadou suborno para partidos políticos, para dar apoio político. Então a gente errou e a gente não vai mais fazer isso. Porque esse é o ponto principal. Como é que você vai acreditar que as coisas vão ser diferentes? E você não troca a liderança, né? Isso que é pior, né? Exatamente. Então eu acho que isso que deveria ser feito pelo Lula, pelo PT. E aí você começa a resgatar a confiança, a credibilidade. Agora, quando você tem esse cenário, o pessoal fala muito do Bolsonaro negacionismo, né, na pandemia e tal. Mas e o negacionismo do PT? Dos escândalos de corrupção? Como é que fica? Como é que você explica isso? Então, assim, eu sou uma pessoa religiosa, né? Então tem coisas que a gente acredita na fé cristã que são importantes, que é arrependimento e redenção. E até um pouco fora do cristianismo. A gente acredita sempre na capacidade das pessoas de melhorarem, de se tornarem uma versão melhor delas mesmas. Só que você faz isso como? Reconhecendo os erros e seguindo adiante. Mas não passa pela sua cabeça que isso vai acontecer. Não vai acontecer. Que o PT vai aparecer e falar que, né? Agora, você é a melhor pessoa do mundo para responder essa pergunta. E ela é muito hoje discutida, aqui no meu programa, toda semana tem essa... Que é a equivalência moral. Você julgou o Lula e o PT, e você teve nas mãos todo o esquema de corrupção que o PT fez durante anos, nas suas mãos. E você esteve ao lado do Bolsonaro. Há uma equivalência moral entre os dois? Eu não sei se cabe a mim fazer essa avaliação, viu? Você acha muito mais grave, por exemplo, o que o PT fez? Você acha que a mesma coisa, o que o Bolsonaro fez até agora, da mesma gravidade do que o PT fez? Não, o nível de corrupção que você teve nos governos do PT
foram muito maiores do que qualquer coisa que aconteceu antes e do qualquer coisa que aconteceu depois. Tá? Agora, você teve também, nos anos recentes, um desmantelamento do sistema de controle. Sim, mas a proporção disso para você, quando você coloca numa balança, você consegue colocar o Bolsonaro e o Lula na mesma prateleira moral de rejeição sua? De você olhar e falar, pô, eu não quero nenhum dos dois porque para mim são iguais. Ou o Lula tá muito acima por tudo que você viu, ou o Bolsonaro, talvez, por algo que você discorde, pode ser pior, não sei. Mas você é o único cara que teve os dois na mão. Não, eu acho que essa é uma pergunta muito difícil. Né, Sérgio Moro, ficou no muro. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não concordo com nenhum deles. Sim, sim. Tá? Tanto que eu fui ao governo, saí do governo. Agora, se você for falar em níveis de corrupção, evidentemente, no governo do PT, foi, como é que diz lá, hors concurso. Não dá. Não dá pra competir. Em primeiro lugar em todas as matérias. Agora, eu não posso concordar com esse desmantelamento que houve do aparato de investigação, porque a gente retrocedeu. Sim. A gente retrocedeu. Então, porque às vezes você fala, prefiro esse do que aquele, é como se você estivesse dando um aval àquele que... É que, na verdade, os dois estão errados. Na verdade, muita gente no Brasil vai chegar no segundo turno e vai falar assim, eu não quero dar aval pra ninguém, mas eu tô me dando duas opções, eu vou ter que escolher. Sim, então, tem que escolher, né? Vai ser difícil, vai ter que escolher, vai ser difícil. Você vai escolher qual? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Então, $1 milhão. Eu sei que você vai escolher. Tem $1 milhão. Todo mundo sabe quem você vai escolher. Você tem $1 milhão aí? Não tenho, mas você não vai votar no PT. Você não pode votar no PT. Não tem como votar no PT. Então, a gente sabe que você vai votar no Bolsonaro. Não necessariamente. No segundo turno só vai ter os dois, não tem outra opção. Tudo pode acontecer. A gente tem o nosso candidato. Pode acontecer. O pré-candidato Luciano Bivar. Sim. Eu vi você mesmo falando que a polarização tá bem, né? Não, tá bem consolidada, mas tudo pode acontecer. Claro. Nós temos meses. Já teve eleições no passado que... O Bolsonaro, nessa época, em 2018, não tinha chance, lembra? Não tinha. Né? Tinha acho que 10, 8%. Então, ainda torcendo para que haja uma luz e que a gente possa escapar dessa polarização. Mas se não houver a luz entre Bolsonaro e Lula, tu vai ter que votar no Bolsonaro de novo. Aí é aquela pergunta hipotética, né? Que parece aquele filme Escolha de Sofia. Tá bom. Quer mentir pra mentiroso você. Não, eu não consigo imaginar você votando no PT sob nenhuma hipótese, porque afinal de contas você julgou aquilo, né? Então eu não consigo imaginar. Eu posso dizer que não votaria jamais no PT. Que não quer dizer que votaria no Bolsonaro. Mas você não votaria jamais no Bolsonaro? Você Oi? tem $1 milhão, né? Senão a gente vai para a próxima. Eu me divirto. Ô, Moro, é justo dizer que você se embananou no início da sua carreira política por você ter hoje um cenário que... Fato é que você não deve ter armado nada disso. Né? Porque você foi fazendo de acordo com o que você acreditava. Sim. Se você armasse, você não ficaria na situação que você ficou hoje, de ser um cara que, obviamente, a esquerda ficou puta porque é o cara que mandou prender o Lula, e aí você caiu nos braços do centro-direita do Brasil quando você prendeu o cara. O Brasil inteiro botou você quase como um herói. Né? Eu não sei, nem imagino como é que deve ter sido, porque acho que é a primeira vez na minha vida que eu vi um juiz virar herói no Brasil, eu nunca tinha visto isso. E aí você não tem nem precedente para você entender o que você vai fazer. E aí você vai pro governo, e aí você sai, e os bolsonaristas, o pessoal mais à direita e tal, mais radical, pega a raiva de você. E aí você fica numa situação que você fala, puta, que merda. Eu tinha 80% do país a meu favor, agora eu tenho 30% que me odeia, 30% que me odeia aqui e tal, e você ficou... Isso não foi calculado. Não. Você acha que você geriu mal, você cometeu erros, ou aconteceu porque aconteceu? Acho que erros políticos são uma coisa, que eu nunca fui pensando nisso, entendeu? Sim. Então o pessoal diz, ele foi pro governo Bolsonaro porque queria ser carreira política depois. Não, o que eu tinha presente era o seguinte, se eu fizesse um bom trabalho como ministro da Justiça, nos 4 anos, as políticas que eu conseguisse implementar já me dava por satisfeito. E não necessariamente precisava seguir uma carreira política. Então esse era o plano. Agora, quando chegou o momento que você tinha que escolher entre permanecer no governo e permanecer com a sua integridade, eu preferi a integridade. Aí não tinha o que fazer. Como é que eu vou sair do governo e não explicar o que estava acontecendo? Política ruim, né? Mas é que o plano... Você ter rachado com os dois lados de um país polarizado, né? Mas o plano nunca foi... Naquele momento nunca foi o cálculo político, né? Não, vou fazer isso.
Porque se fosse o cálculo político... Foi sem cálculo, foi acontecendo, né? Se fosse o cálculo político, eu tinha ficado no governo. Sim. Fechado os olhos. Por isso que eu perguntei, porque realmente eu fico olhando e falo, porra, isso não deve ter calculado isso. Porque se ele calculou, ele ficou, porra, tinha 80% do país na mão dele, perdeu uma parte. Não tem ganho pra você político. Não, ganho político não. A ideia foi que a gente tive que sair. Achei que devia uma explicação, porque eu tava saindo. Você não pode simplesmente, cansei e vou fazer outra coisa. Não, claro, ia ficar esquisito. Né? Então, eu tive que dizer a verdade, sair. Agora, tem essa incompreensão, eu lamento, mas também não vou deixar de fazer o que eu acho certo por conta desse tipo de cálculo político, entendeu? Vou falar uma coisa pra você, pra não ser claro. Covarde. Quando me perguntam de você, às vezes eu vou dar entrevista em um podcast, tal, às vezes me perguntam de você, eu falo, cara, porra, eu tinha no Moro aquela imagem de porra, o cara que teve peito de fazer a porra toda e tal. E eu fiquei muito bolado com ele mostrar uma mensagem, já falei isso algumas vezes, com ele mostrar uma mensagem privada de uma madrinha sua, eu não me lembro quem que era, alguém que foi... da Isabelle? Eu falei dele mostrar uma mensagem privada em público. Eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu acho isso uma coisa muito feia. Você acha que eu tô errado? Não, mas acho que você tá, de certa maneira, certo, mas tem que entender que eu fui atacado. Fui atacado e foi colocado que eu estava mentindo. E aí você comprovou... E aí eu mostrei, não é verdade, olha aqui, entendeu? Então foi nesse sentido. Mas a relação com a madrinha não ficou boa depois disso. Olha, eu lamento, até uma pessoa que eu quero bem, desejo sucesso e tal, etc. Não quero nenhum mal para a pessoa. Entretanto, eu fui atacado com mentiras e me senti compelido a me defender em relação ao que o presidente disse de mim na época que eu saí. E aí, o que eu tinha, não tem um exército de internet, de robô, de fake news, coisa parecida. O que eu tenho é a verdade. E eu precisava apontar ali, olha, tem isso, isso e isso que está acontecendo. Inclusive está aqui, entendeu? Não, tá certo. Porque quando eu saí também, começou o festival de fake news. Eu vi mensagem em WhatsApp dizendo que eu tinha vendido inquérito, uns troços, que eu sei exatamente de onde veio. Mas, Moro, sei exatamente de onde veio. A merda... Aí eu precisava dizer exatamente o que aconteceu. A merda que a gente vive hoje é exatamente essa. Eu não sei, e ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Nós vivemos num cenário, cara, que assim, político mente pra cacete. Todos. Sim. Né? Então a gente já não sabe. A justiça já perdeu a credibilidade com a gente. Então a gente já não sabe quem é bandido e quem não é bandido. A gente não sabe o que tá certo e o que não tá certo. O que tá vendido e o que não tá vendido. Aí a imprensa começa a fazer escolhas do que ela vai botar no alto ou não. Sim. Não necessariamente corretas, não necessariamente muito justas. Ela bota na balança o que ela quer. E aí surgem as redes sociais e as 1000 fake news sobre tudo. Chega uma hora, mano, que eu acho que nenhuma pessoa tem mais capacidade de separar o que ele ouviu de fato que é verdade, o que é boato, porque é tanta coisa chegando pra você no teu celular o dia inteiro que vai confundindo a cabeça das pessoas. Eu acho que as pessoas não sabem mais te dizer o que é fato e o que não é. Então, por exemplo, esse negócio do celular. Eu ouvi tanta coisa sobre isso, eu li tanta coisa sobre isso que eu nunca entendi. Eu falei, entendi que o Moro recebeu um negócio e mostrou que era mentira. Mas eu pensei, falei, mas era a comadre dele, pô. Por que ele não ligou pra ela? Ele respondeu, por que não resolveram isso? Então, aí, agora você me dizer, então, a verdade é simples, o cara disse uma coisa... Quando eu coisa... saí do governo, ele disse textualmente que eu tinha saído do governo porque eu queria ser nomeado ministro do Supremo e como... A história era essa, né? Sim. Que era tipo como se estivesse extorquindo ele. Eu falei, não é verdade, tanto assim que me foi oferecido, se eu ficasse no governo, a possibilidade de ser nomeado, eu disse não estou à venda. Basicamente isso. Sim. E eu preciso me defender. Mas a tua relação com ela não está mais muito boa, né? Não. Ficou chateada. Vocês ficaram chateados com o outro. Olha, segue a vida. Infelizmente, teve esse episódio, a gente segue a vida. Agora, as pessoas também... Tem uma frase que é famosa, né? Fatos são coisas teimosas. Você tem que avaliar os fatos. Então, por exemplo, como é que você explica, o PT nega que teve corrupção no governo dele. Como é que você explica o mensalão? Como é que você explica lá o gerente da Petrobras devolver 98 milhões de dólares? O Nelson Rodrigues? Se os fatos estão contra mim, azar dos fatos? Não. Só assim que as pessoas... Mas ainda assim você tem capacidade, as pessoas têm a capacidade de fazer o juízo. Então chega lá um político e fala, eu sou contra a corrupção. Todos falam isso. Claro. Todos. 100%. Agora você vai ver o histórico da pessoa. Quando você vai ver, ela já foi investigada, já foi condenada. Às vezes foi... o Collor, né? O Collor foi eleito lá em 90 com essa história de anti-Marajá, não sei o quê. Foi empichado pelo... O Witzel aqui no Rio, né?
Falou pra cacete, não durou, durou meses aí. Já durou meses. Agora, vamos fazer aqui um diferencial. Por exemplo, no meu caso, quando eu falo que lutarei pelas bandeiras para voltar à política anticorrupção, eu tenho um passado que me credencia. Sim, sem dúvida. Pô, se a gente que estava na Lava Jato, sem dúvida, que fez tudo aquilo, assumiu todos aqueles riscos para combater a corrupção, se a gente não tem credibilidade para dizer que a gente é contra a corrupção, então aí fica difícil. Então as pessoas têm que avaliar... Credencial não dá para discutir que você tem. Isso é fato. Exatamente. Tem credencial para isso, como... Todo mundo que... E eu acho até injusto parte dos bolsonaristas que reclamam disso, fala assim, o Moro isso... Peraí, quando ele foi colocado lá para ser ministro, todo mundo fala, botou o melhor ministro... Agora tu também não pode chegar e falar que o cara não serve, porque, porra, se naquele momento era o credenciado, a credencial você continua tendo, isso não vai mudar. Sim. Você tem usado alguns trechos da sua ação como juiz contra o Lula, na sua campanha, nas suas redes sociais e tal. Onde é que fica esse limite? Como é que você separa? Onde é que termina o juiz e começa o político? Porque misturou, né? Ficou meio misturado ali, né? Você tá botando a tua parte de juiz. Sim. Ali, né? Porque tem um impacto mediático muito grande você confrontando o Lula. Onde é que você divide essa... Eu acho que eu coloco isso para resgatar os fatos, já que tem muita distorção em cima do que aconteceu no passado. Às vezes até para me defender, né? Mas principalmente para mostrar. Por exemplo, quando eu falo que você é contra a corrupção, que a gente defende essas medidas... É porque eu tenho um passado. Sim. Assim como a questão do crime organizado. O PCC lá em São Paulo, por exemplo, cometeram aqueles atentados em 2006. Aterrorizaram a população de São Paulo. Pararam a cidade. Porque não queriam ser transferidos para presídios federais. Eu morava lá na época. Morava lá? Então. Aí, de repente, não foram transferidos. Pararam os atentados, mas não foram transferidos. Em 2018... Quando eu assumo como ministro da Justiça, ali no finalzinho, o que a gente tinha? Plano de resgate das lideranças do PCC, lá em São Paulo, que estavam em presídios estaduais, juízes e promotores ameaçados de morte, lá em São Paulo, e você tinha, novamente, ameaças que, se fossem transferidos, ia ter atentados terroristas. Ninguém teve coragem entre 2006 e 2018 de transferi-los. A gente assumiu, a primeira coisa que a gente fez, não, vamos mostrar que aqui é diferente. Quem manda é o Estado, é a população, a sociedade, e não os criminosos. Um dos primeiros atos que fizemos com o governo do Estado, que assumiu em 2019, que era do Dória, a gente fez a transferência daquele pessoal com todos os cuidados possíveis, para não ter nada de errado de resgate ou atentado à população, e botamos eles em presídios federais de segurança máxima, sem celular, sem fuga e sem comunicação com o mundo externo que não seja monitorada. Para eles foi game over, entendeu? Mas assim, quando eu falo isso, por que eu estou falando sobre isso? Para as pessoas verem que a gente tem credibilidade para dizer, né, que qualquer posição que a gente for... Você está levantando o teu passado. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ser duro contra o crime. Mas pode fazer isso? Pode, por que não? Não sei, porque ao contrário dos Estados Unidos, onde a gente vê os juízes... tem juiz que tem um canal no YouTube, né? Como é, Frank... Aquele juiz bonzinho. Não sei. Esse cara tem um juiz bonzinho americano que ele é maravilhoso. Você lembra o nome dele? É Frank alguma coisa. Que ele conversa com a pessoa e ele é pequenas causas. Pequenas não, micro. Bacana. O cara chega lá, tem multa. E aí ele bota o vídeo dele falando assim, mas por que que você fez? Aí o cara fala, porra, tava levando meu filho pro hospital e tal. Aí ele, você tava levando seu filho e tal, mas mostra, o teu filho tá doente. Eu vi esse vídeo. Então você tá liberado. Eu vi esse vídeo. Ele faz isso assim, constantemente. E aqui os juízes não tem muito essa... mas veja, é que eu não sou mais juiz, né? Eu tive que largar. Sim. Abandonar a magistratura em 2018. Então agora é diferente. Se não tem problema você usar o que você fez, não, né? Não, veja, eu tô pleiteando um cargo público numa eleição e aí eu tenho que dizer quem eu sou, o que eu fiz. Não, eu achei que pudesse ter alguma coisa... Não tem limite. Claro, como juiz você não pode fazer isso, tanto que eu não fazia. Frank Capra é o nome do juiz. Na época da Lava Jato você não saía por aí. Você só pode agora, né? Agora na época sim, você não podia. Agora eu posso. Falando de justiça, a tua expectativa quando você era juiz em relação à segurança, problemas do Brasil, corrupção e tudo, no geral, ela era uma e a sua perspectiva passou a ser real quando você sentou no Ministério e teve acesso a coisas que você... diferentes. O que mudou na tua cabeça? O que você viu ali que você falou, puta, eu não achava que era assim?
A minha avaliação colocaram muita gente que passou anos tal, e aqui não é uma crítica específica do Ministério da Justiça, que nunca tinha lidado com o assunto e não sabia exatamente o que tinha que fazer. E tinha muito loteamento político. Então teve setores lá que a gente chegou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a pessoa que estava encarregada era uma pessoa que não era da área, que não entendia nada. Então eu tive a liberdade, e faça-se justiça aí ao presidente, em escolher, naquele primeiro momento, todo mundo que ia trabalhar comigo. Eu chamei gente que entendia do assunto. E a gente conseguiu daí começar a implementar uma série de políticas públicas que foram importantes no âmbito da segurança. E, inclusive, contribuíram, na minha opinião, para reduzir a criminalidade naquele ano de 2019. O programa... Vou te dar um exemplo aqui. Programa Vigia nas Fronteiras. Todo mundo critica as fronteiras brasileiras, são muito abertas, tem toda a razão, é impossível. Aqui no Brasil você não vai poder falar, vou construir um muro. Não dá. Você é um maluco, né, se você falar isso. Não vai dar. Mas dá para melhorar muito. Sim. Aí o que era esse programa Vigia? A gente identificava áreas sensíveis na fronteira e via por que não estava funcionando a vigilância lá. E tomava as medidas necessárias para melhorar. Então, o pessoal ia em batalhão de fronteira, de polícia de fronteira, chega lá, vai via lá. Na área de Rio, o pessoal não tinha barco. O pessoal não tinha rádio digital. Tinha aquele rádio antigo de frequência. A polícia no Brasil briga desigualmente com os bandidos, né? Os bandidos têm 10 vezes mais coisa que eles. Exatamente. Não tinham óculos de visão noturna. Aí o que a gente fez? Providenciava equipamento, treinamento e ainda pagava uma gratificação por horas trabalhadas no programa. Onde a gente fez isso, os índices de apreensão de drogas, armas, contrabando, foram nas alturas. Naturalmente, claro. Porque tem uma coisa que é verdadeira, né? Não existe um coelho que se tira da cartola e resolve todos os problemas. Como é que você resolve os problemas do país? Planejamento, dedicação e esforço. E leva tempo. Mas você identificou problemas maiores do que você via como juiz? Não na sua área, mas olhando para o crime. Eu já tinha uma noção. Você já tinha uma noção boa, mas você achou pior ou eu fui juiz corregedor de presídio federal, de segurança. Fui o primeiro juiz federal corregedor de segurança máxima, o presídio federal de Catanduvas, que foi criado lá em 2006. Tive processo que eu mencionei contra grandes traficantes de drogas, Luciano Tio Patins, Fernandinho Beiramar, até líder de cartel de Juárez apareceu em processo meu. Esses caras chegam no governo? Como assim? Eles têm relacionamento com o governo? Não, acho que não. Esses grandes líderes? Não, no governo federal. Não no teu, mas pelo que você já investigou, tudo que você fez na sua vida. Esses caras... Eu acho que o crime organizado é sempre um perigo à democracia. Tá? A gente vê alguns países como o México, que essas organizações criminosas são tão poderosas que às vezes colocam em xeque o próprio governo. Então vou te colocar um exemplo aí que acho que foi mesmo em 2019, que teve um episódio que um filho, acho que foi o filho do El Chapo, foi cercado pela polícia mexicana e começaram a cometer uma série de atentados e tiveram que soltar alguma coisa assim, não me lembro direito pela memória. Que nem na época do Escobar, né? Que eles pegaram os filhos dos ministros, alguma coisa assim, e sequestraram, né? Eles atacaram a Suprema Corte da Colômbia, mataram o ministro, explodiu o avião. Então, se a gente não tomar cuidado com o crime organizado, ele vai ficar cada vez pior. Daí que é necessário você ter uma política rigorosa. É aquela história, não se negocia com o terrorista, não se negocia com o crime organizado. Se aplica a lei. Sim. Mas sem bang-bang, né? Eu também não sou... Você não é do bandido bom, bandido morto? Não, eu acho que isso aí é bobagem, né? E o risco bandido de você... bom, bandido preso. Exatamente. O risco de você ter dano colateral, vítima inocente sendo morta, né, é muito grande. Você precisa ter, sim, aplicação da lei com rigor. Mas você também não tem pena de bandido, né? Não, pena, eu acho que todo mundo tem que ser tratado com dignidade, entendeu? Você lembra lá dos vídeos da época da Lava Jato, que eu interrogava as pessoas lá, e a pessoa está acusada, às vezes de um crime pesado, mas você trata todo mundo por senhor, senhora, não tem esse negócio de chegar lá e ficar esculachando a pessoa. O mesmo tratamento eu dava para grande traficante de droga, que ia lá falar comigo, ou mesmo pra gente acusada por pornografia infanto-juvenil. Aí deve dar uma vontade de dar um soco no sujeito. Aí dá, né? Isso aí não dá, né? Isso aí não dá, né? Não, eu era bem rigoroso nisso aí, viu? Eu pegava esses casos, muitas vezes esses malucos de internet que produz e dissemina pornografia infanto-juvenil. Então, assim... Eu entrevistei o Cleiton aqui, que cuidava disso
delegado federal Cleiton Bezerra. Eu entrevistei ele aqui sobre pedofilia. Ah, foi? Ele me contou coisas aqui. Ah, são terríveis. Porra, amor, pelo amor de Deus. Não, quando eu pegava um caso desse... E aí assim... o YouTube escondeu o vídeo. Ah, Se você procurar aqui no canal do Caratab, você vai encontrar. Tá. Mas o YouTube, ao invés de entender que era educativo contra a pedofilia, ele entendeu que tinha pedofilia no meio e escondeu. E tá lá escondido. O vídeo é um vídeo que todos os pais deveriam assistir, porque ele mostra ali que não é só o que você tá pensando, não. Mas aí eu fico imaginando o juiz de frente pro cara que você sabe que fez uma merda. Não, Puta, mas tem que ter um autocontrole aqui, meu. Mas é um negócio profundamente... Nossa. Não vou dizer doença, porque quando se fala doença, você quer eliminar a responsabilidade da pessoa. Então, mas é uma coisa, assim, muito complicada. Como juiz, você já perdeu a calma alguma vez? Na hora de interrogar? Não, eu sempre tentei não perder a calma, porque muitas vezes a pessoa te provoca. Sim. Exatamente para você perder a calma, para depois dizer que você nunca caiu. Que você é um juiz parcial, coisa parecida. Então a gente sempre mantive a serenidade. Agora, nesses casos de pedofilia, o rigor não é na audiência. Não adianta você esculachar o cara lá. O rigor é na hora de você prender e de você aplicar uma pena pesada. Isso eu fazia. Pegava esses casos. Quando pegava o caso que o cara produziu o material, ou o par dele participou, eu decretava a prisão preventiva na hora do cara. Não estava nem aí. Isso é surreal. Eu decretava a prisão e aplicava a pena pesada. Agora, não é meu papel ficar lá esculachando ninguém, entendeu? Não é meu papel. Moro, você teve uma experiência nacional, né? Como ministro, você teve uma experiência nacional. Aqui no Rio, você não é daqui do Rio, mas evidentemente você sabe. Aqui no Rio é a cidade que... Vamos combinar, né? Aqui é o melhor e o pior do Brasil junto e o Rio de Janeiro é comandado por bandido. Sim. Bandido fala mais alto do que a polícia, às vezes do que a prefeitura, governo. É complicado, a gente sabe quem são, né? Milícia, enfim. Não vou especificar se é qual é porque eu também, né? Não sou especialista nisso. Mas aqui no Rio a gente está muito acostumado e culturalmente a gente aceita. Em outros lugares, como São Paulo, por exemplo, existe a maior de todas, que é o PCC, a mais organizada de todas, mas que fica afastado da população em geral. É diferente do Rio. Né? Eu morei 33 anos em São Paulo, estou há 10 no Rio. É muito diferente. Lá em São Paulo você não vai conhecer ninguém no PCC durante a sua vida inteira. Aqui no Rio não tem a menor chance de você não conhecer alguém envolvido com merda. Você pode até não saber, mas você vai conhecer. E aí existe o Nordeste, onde também tem muitas, e tem o Centro-Oeste, onde tem muita aquela coisa de mandar matar ainda, aquela, né? Como é que você, no aspecto nacional, assim, você consegue olhar para isso e falar assim, cara, as medidas têm que ser nacionais, ou seria melhor para o Brasil, na questão de segurança, ter um país como os Estados Unidos, onde cada estado fosse responsável pelas suas leis e para resolver o seu problema, já que são tão diferentes? Olha, acho que tem medidas que tem que fazer nacionalmente. Por exemplo, uma das leis que a gente aprovou ampliava a possibilidade de confisco do patrimônio de criminosos. Algo que tem no exterior, que eles chamam de confisco alargado. Ao invés de confiscar um bem ou dois, você pode confiscar todo o patrimônio de um criminoso profissional. E ele que tem que demonstrar daí que parte que o patrimônio dele veio de origem lícita. Então isso só vale normalmente para grandes criminosos. Não tinha na nossa legislação, tinha em outros países, a gente conseguiu aprovar isso. Isso foi importante. A gente conseguiu direcionar alguns setores lá do Ministério da Justiça para combater mais o crime organizado, por exemplo, a arrecadação de bens, coisas assim, próprio programa Vigia, força-tarefa de intervenção penitenciária. Agora, tem coisas que você tem que fazer localmente, porque o crime organizado ele tem perfis diferentes em cada região. Você está certo, o PCC foi o nosso alvo principal, porque é a maior organização criminosa do Brasil. É a mais organizada. É a mais perigosa. Agora, aqui no Rio de Janeiro, os grupos não são tão estruturados do que a gente tem presente. Até bandido no Rio é amador. E às vezes você tem assim, aquilo que chama, sei lá, Comando Vermelho, é um saco de gato, né? É um grupo aqui, um grupo ali e tal. Claro que eles são igualmente perigosos e trazem um grande tormento para a população. A história da milícia também igualmente. No norte do país, hoje acho que tem que ser um dos grandes focos de preocupação, porque a rota do tráfico de drogas principal está se deslocando, na minha opinião, do sul, que era a região lá da Tríplice Fronteira, para a região norte. E a região norte, né, a região amazônica, ela tem uma característica específica
das dimensões dela quase continentais, né? E uma ausência da presença do Estado em muitos locais. Então é um território nos quais os criminosos podem atuar mais livremente, o que é muito preocupante. E teve uma migração também nos últimos anos do crime organizado para a região Nordeste, o que até impactou os índices de homicídio lá. Então é um grande desafio, você tem que ter medidas gerais, mas você tem que ter medidas pontuais observando cada um dos estados. Você gostaria que o Brasil tivesse a mesma legislação americana, por exemplo? De combate ao crime organizado. Estados independentes. Eu acho assim, viu, Peone, vou colocar muito seriamente. Para combater o crime organizado de uma maneira muito efetiva, tá, precisa ter um papel maior do governo federal. Não basta os governos estaduais. Porque a Polícia Federal, com as deficiências que tem, ainda é, na minha opinião, a polícia melhor estruturada, principalmente para você ter um plano de desmantelar o grupo criminoso, que foi o que a gente queria fazer no Ministério da Justiça. Quando eu assumi, eu tive um redirecionamento da Polícia Federal, mas eu tive um probleminha que foi o seguinte: nós estávamos num período de carência de efetivo, tanto que a gente tinha um concurso em andamento, terminou no meio do ano, o pessoal só se formou no final de 2019, e a gente já abriu um outro concurso, porque a ideia era aumentar o poder de recursos humanos da Polícia Federal para a gente criar grupos especializados em combate ao crime organizado. Vou te dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, quem desmantelou a máfia italiana nos Estados Unidos foi a FBI, e não foram as polícias dos estados. Os americanos até hoje, eles meio que tentam contar que eles que também pegaram o Escobar nos Estados Unidos, né? Embora os colombianos digam que não, que foi um grupo de também bandidos, né, que ficou contra ele e tal, mas tem isso de uma intervenção internacional muito grande em algum tipo de crime. Sim. E o Brasil não tem isso, né? O Brasil tem uma presença da DEA, né, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a DIDOS, né, da Drug Enforcement Administration. Eu tive casos que a gente trabalhou, eu tive um caso que era interessante, que era um dos líderes do cartel de Juárez, veio ao Brasil com uma identidade falsa e investiu aqui em um monte de propriedade. E aí, de repente, ele foi descoberto pela Polícia Civil, por 2 policiais civis lá do Paraná, que prenderam ele, mas ao invés de encaminharem para a justiça, receberam um suborno e liberaram. E deve ter sido um puta suborno. Foi um suborno considerável. Tu pegar um peixe desse aí, o suborno não é baixinho. Exatamente. Mas aí entrou no radar da Polícia Federal, que descobriu, e aí abriram uma investigação contra o traficante e contra os policiais. E caiu na minha mão. E eu condenei todo mundo, tanto os policiais como o traficante. E naquele caso a gente teve uma colaboração da DEA, porque essa pessoa tinha registros criminais lá nos Estados Unidos. Ela tinha sido presa por traficar drogas entre Juárez e El Paso, muito tempo antes, e foi uma das formas que chegou para descobrir quem que era verdadeiramente aquela pessoa. Pessoa do bem, né? Pessoa bacana, pessoa que... Né? Como é a gente fala brincando, matou a mãe para ir no baile de órfão. Matou o pai e a mãe para ir no baile dos órfãos. Ai, ai. O Lula tem alguma possibilidade de ser... Vamos para um cenário Lula presidente, tá? Sim. O Lula, vamos supor que as pesquisas estejam certas e o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno e vai ser presidente do Brasil. É difícil, dureza, né? É a vida, né? É a vida. E aí o Lula vira presidente do Brasil, só que todos os casos do Lula não prescreveram. Sim. Qual é a possibilidade do Lula ser presidente do Brasil e num curto espaço de tempo presidente do Brasil ser o Alckmin? Não sei, né? Veja, tem um filme que é bacana, né? Os Intocáveis. Já vi. Brian De Palma, com a história lá do Elliot Ness, contra Al Capone e tal. Aí tem uma parte do filme que eles vão fazer uma primeira diligência lá, de busca e apreensão, que vão encontrar bebida. Na época da proibição, né? Era da proibição dos Estados Unidos, e aí era um depósito de bebida ilegal. E aí, de repente, eles vão fazer essa diligência numa agência do Correio dos Estados Unidos. Aí chegam lá, tem que abrir uma porta para pegar as bebidas. E aí o Elliot Ness fala pro Maloney, que era o personagem do... Sean Connery. Sean Connery.
E aí o Eliot Ness fala assim, poxa, mas tem certeza, né? Que é por aí? Daí o Malone fala para ele, olha, todo mundo sabe onde está o contrabando. A questão é quem quer enfrentar o Capone. Então, se você atravessar essa porta, você não tem caminho de volta. Você tem certeza que você vai fazer isso? Vamos. Foi o que a gente fez na Lava Jato. Muitas vezes, as pessoas sabem onde estão os esquemas de corrupção. Sabe, claro que sabe. Sabe quem rouba, quem não rouba. Agora, quem está disposto a enfrentar? A gente enfrentou. O ponto é, quem vai estar disposto a enfrentar lá adiante? Essa é uma das razões pelas quais a gente não pode desistir da política. Porque eu imagino o seguinte cenário. Hoje é muito complicado você bater no Lula, porque ele está... As pesquisas, a imprensa, de modo geral, quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Não só a imprensa, como outras... Né? E aí, quando ele for, ele vira vidraça de novo, se ele for eleito. Ah, sim, com certeza. E aí todo mundo vira oposição e começa a bater. E aí pode ser que um desses processos vá lá, condene ele de novo, ele tem que sair e o Alckmin ser o presidente. Talvez nessa história toda o maior malandro seja o Alckmin e a gente ainda não percebeu. Não dá para prever o futuro, mas por isso que a gente não pode desistir. Claro, claro. Então, sofreu esses reveses, vamos continuar falando a verdade, vamos continuar lutando por mudanças, mas no momento, assim, quem ousa enfrentar fulano X? Tá difícil. A gente enfrentou lá atrás e tá vendo essas consequências hoje desses reveses. Mas por isso que eu te falei, eu não sou pessoa de ficar baixando a cabeça. Então eu vou continuar brigando, de todo modo. Por isso que eu acho que é importante esse meu ingresso no mundo da política. Né? Outros podem fazer, também podem. Né? E espero que outros façam, porque ninguém também faz política sozinho. Mas também não vou desistir. Mas se o Lula te chamar para ser ministro da Justiça, você não vai, não, né? Acho que não, né? Você não corre esse risco. Eu também acho que não. Mas, enfim, o que você faria diferente que você fez em 2018? Nada. Diferente? Você teria assumido de novo, você teria aceitado, feito tudo igual? Olha, como eu te disse, ninguém tem bola de cristal, claro, né? Claro. Mas agora que você sabe. Sabedoria retrospectiva. Sim. Eu me sinto satisfeito por muita coisa que a gente fez lá no Ministério da Justiça. Esse enfrentamento mais forte ao crime organizado, essa redução dos índices da criminalidade. Veja, em 2019, caíram 22% os assassinatos em relação a 2018. Tá? Dados do IPEA. Valeu a pena. Não é que nem o Ciro Gomes que vem aqui e fala um monte de número e tal. Você pode checar lá no site do IPEA, 22%. Mais ou menos 10 mil brasileiros a menos assassinados em 2019 do que em 2018. E aqui eu vou te dizer, a causa da queda da criminalidade são várias. Não vou dizer que foi só o Ministério da Justiça. Mas eu tenho certeza que as políticas que a gente adotou contribuíram para essa queda, entendeu? Então, coisas que a gente fez lá, para mim, foram muito importantes pessoalmente. Então, eu vou dizer assim, não teria aceito, olhando retrospectivamente? Talvez não. Mas eu também não posso dizer que eu me frustrei completamente. Sim. Porque eu acho que eu fiz coisas boas na gestão do Ministério da Justiça. Tem alguma coisa que você pôde, né? E mesmo não tendo a oportunidade de continuar, tem políticas que a gente deu início que continuam. O programa Vigia continua até hoje. A Rede Nacional de Perfis Genéticos continua até hoje. Essa nova atitude de não ficar virando amiguinho do crime organizado, também, a meu ver, é a situação atual. Claro que se tivesse lá, teria feito muito mais. E claro que não posso dizer assim, a segurança pública no Brasil é uma maravilha. Não Voltar nem pensar também, muito né? ruim. Hã? Voltar nem pensar também. Para o Ministério da Justiça? Na atual circunstâncias é impossível, né? Você, e no governo Lula também. Nem conversariam. Não, de forma nenhuma. Não tem mais nenhuma relação. Esse navio já zarpou, né? Não tem condição. Em 2014, você teria feito algo diferente se você pudesse? Você faria? O que teria acontecido se você tivesse ficado em Curitiba na primeira instância? Hoje você estaria no Supremo? Não teria ficado não teria ido pro Supremo. Tenho muito orgulho da Lava Jato. Não faria nada diferente. Tá? Acho que o Brasil até, não quero soar errado aqui, o Brasil deve se orgulhar do trabalho que foi feito lá, porque foi um trabalho, não foi meu só, foi um trabalho institucional e só foi possível porque a gente teve a sociedade nos dando respaldo.
aqueles 3 milhões de brasileiros, acho que muito mais até, foi contabilizado por baixo de 3 milhões, que foram às ruas em 2016 defendendo o combate à corrupção e a favor da Lava Jato. Então aquilo a gente conseguiu fazer e não foi algo assim trivial, não foi nada ordinário. Eu viajava pelo mundo, por vários países, para falar sobre a Lava Jato, e o Brasil estava sendo admirado. O pessoal dizia assim, o Brasil está fazendo a lição de casa. Eu ouvi de fundo de investimento gigantesco no mundo, vocês abriram para nós a possibilidade de fazer negócios no Brasil, porque antes a gente não tinha coragem, porque era um ambiente corrompido. Eu, de vez em quando, algumas vezes estive no exterior, era reconhecido na rua. Não como aqui no Brasil, Claro. mas tinha gente que vinha me cumprimentar. E aí o Bolsonaro, você acha que destruiu tudo isso? Eu acho que houve um desmantelamento do combate à corrupção, infelizmente. Que é o que eu queria evitar. A troco do que você acha que aconteceu isso? Olha, para você combater a corrupção e você ir adiante, para você melhorar o Estado de Direito, melhorar a qualidade das nossas instituições, precisa ter uma vontade muito grande. E simplesmente o governo não teve. O governo hoje está abraçado ao centrão. Vamos ser bastante sinceros a esse respeito. Você é um cara de direita? Eu me qualifico como centro-direito. Tá? Tem 2 quadrinhos aqui no final que eu quero ver se você é Sérgio Moro ou Sérgio Moro agora. Pode falar passo ou não? Sérgio Moro. Não me vem que fala passo. Não, pode ser. Tinha assim, quando falar um ou passo? outro. Quando tinha aquele negócio de adivinhação, às vezes a pessoa passa. Poder não pode. Tá bom. Mas também não tô armado, né? Então não tem nada que eu possa fazer. Tá certo. Vamos combinar o seguinte. Tá. Duas passam e o resto você responde? Pode ser. Vamos? Pode ser. Então vou fazer o seguinte, você tem direito de usar. Prometi, mas Eu nunca fiz isso. Você tem direito de usar 2 que você passa. Tá bom. E me dá o direito de falar uma. Essa você tem que responder. Ah, não. Vamos lá, vai. Próximo. Bota aí, meu diretor. Você é um ou outro, você tem que escolher um que você gosta mais. Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Poxa, eu prefiro Tropa de Elite. Gostou mais? Gostei Próximo. mais. Mas é um grande filme também, Fernando Meirelles. Excelente. Não, porque eu já vi que tu gosta de filme. Gosto Muito. bastante. Já zerou o Netflix? Já não? Hã? Já zerou o Netflix? Não. Eu tô nessa fase já. Nessa tô nessa fase, fase. né? Minha mulher falou, vai ver isso. Eu falei, então. Quem está assistindo ultimamente? Cara, eu acabei de assistir uma série chamada Lei e Poder. Ah, tá. E assisti uma série de um assassinato de uma menina também, legal. E filme, cara, eu vi um no Prime, que eu não vou lembrar o nome, depois eu mando pra você. Mas é um muito legal, de um cara que vai trabalhar com a família em Hong Kong. Sei. E aí, quando ele chega lá, a cidade, o hotel que ele tá, porque a empresa tá contratando gringos, e aí a cidade toda começa a ameaçar o cara e descobrem que ele é o cara que ficou ali, que ele é o diretor contratado. E ele e a família tem que fugir. Puta, é muito bom. É legal o É filme. muito bom. Tá no Prime esse filme. É muito bom. Tá bom. Mas aí eu também adoro os 2. São 2 excelentes filmes. Próximo. Tropa de Elite talvez marcou um pouquinho mais, né? Você prefere o Dória ou o Eduardo Paes? Vai gastar suas cartas antes da hora, hein? Tem que escolher? Não, o Dória é uma pessoa que eu conheço, tenho um relacionamento pessoal com ele, não sou um amigo próximo, coisa assim, mas é uma pessoa que eu conheço e ele não apoia o Lula e o Eduardo Paes diz que apoia o Lula, então é fácil escolher. Próximo. Eita, me dá o Pix que eu vou transferir 1 milhão, foda-se, eu quero saber. 1 milhão, vai, eu transfiro. Tudo bem, eu tenho, não tem problema nenhum. Não? Não, para escolher para segundo turno? Não dá, né? Tem que... Pode perguntar assim, com quem que você ficaria numa ilha deserta? Não, porque assim, o quadro é um ou outro, ou seja, só tem esses 2, você tem que escolher um. Aí é uma complicado, hein? Complicado. Amor, a gente sabe. Quer mentir pra mentiroso. Não, vou escolher o Luciano Bivar, meu pré-candidato a presidente da República da União Brasil. Tá bom, você disfarçou mal, tá? Vou falar que durante a entrevista você disfarçou bem mal essa parte, mas tudo bem. Luciano Bivar. Próximo. Você acha pior pro Brasil o tráfico de drogas ou a milícia? Representado pelo meu amigo Sandro Rocha, que evidentemente não é um miliciano. Poxa, você também tá colocando umas coisas para escolher que são difíceis, né? Se fosse fácil... Eu acho que tudo bandido, tudo tem que ser preso e condenado. Não tem um mais grave que o outro pro Brasil hoje?
Normalmente, às vezes a milícia está envolvida em tráfico de drogas também. Tem isso também, né? E às vezes esse pessoal do tráfico de drogas corrompe policial também. Às vezes tem policial envolvido nessa atividade. Eu acho que aqui é cadeia para os dois, viu? Próxima. Você prefere o Monark ou o Felipe Neto? O Monark. Próximo. Isso aí, você é a favor do passaporte da vacina ou contra? Olha, eu estou vacinado, eu tomei as 3 vacinas. Eu acho que a vacinação é importante para a pessoa evitar se transformar num vetor de transmissão. Entretanto, a única coisa assim, a gente tem que respeitar um pouco a liberdade e a autonomia daquelas pessoas que, por razões diversas, não querem tomar vacina. Eu sempre entendi da seguinte forma, como a campanha de vacinação no Brasil foi boa, né? Teve um atraso inicial, mas depois foi caminho a passos largos, então gerou uma situação de que o risco estava pequeno. Talvez forçar, né, a pessoa a utilizar um passaporte em algumas circunstâncias gerasse até mais resistência às pessoas tomar vacina. Então não sei se é a melhor política. Agora, se fosse me dado a escolher, né, tem que escolher um ou outro, você tem que se vacinar, né? Não, mas aí é o passaporte, não é a vacina, né? Se você brigaria, se você acha que a pessoa tem que ter o passaporte. Pelo jeito não, né? Olha, não seria nesse tanto, mas obrigar é um negócio meio complicado, entendeu? Você acha o Bolsonaro genocida? Não acho que não foi isso. Não colocaria. Minhas críticas são outras, né? A questão de genocídio, coisa assim, é forçar um pouco a barra, né? É over, né? Eu acho que o governo agiu mal na pandemia, pessimamente mal. Pessimamente mal é ruim, né? Mas agiu mal e o presidente devia dar o exemplo, ele tomar vacina. Sim. Esse tipo de coisa eu concordo inteiramente. Agora, genocídio é um pouco exagerado, não configura, né? Não é a mesma coisa. E há alguma ameaça, você como juiz e tal, você acha que há uma ameaça à democracia ou alguma coisa relacionada ao fascismo do governo do Bolsonaro ou é exagero também da oposição? Não, fascismo é uma palavra meio complicada, né? Meio pesada e normalmente você utiliza muito isso para desqualificar o adversário. O presidente, no entanto, ele não deveria ficar fazendo essas ameaças ou sugerir que pode ter algum golpe. Eu não acho que vai ter nada. Uhum. Mas essas constantes afirmações dele geram uma intranquilidade, é ruim para o país, afugenta investimentos, deixa as pessoas intranquilas. Sem dúvida. Né? Então isso é péssimo. Fascismo eu acho uma palavra muito forte para caracterizar o atual governo. Até porque, veja, eu mesmo já fui chamado de fascistas 200 vezes aí por essa esquerda que tenta desqualificar o combate à corrupção. Se você não for de esquerda, você é fascista. Peraí, né? Não dá, né? Não. Assim como também não dá para chamar todo mundo que é de esquerda de comunista. Claro. Existe gente de esquerda que não é radical, óbvio. Não, exatamente. Próxima. E se for o PT e o PSOL no segundo turno, assim? Você bota o Galvão dizendo, vive um drama, torcedor brasileiro. A escolha é Guarulhos, né? É Guarulhos. No meu aqui caso, não tem como, né? Só é de sacanagem também, né? Mas você pode chegar no segundo turno e falar assim, pô, eu tenho esses dois, o que eu faria no segundo turno com esses dois? Eu ir no menos pior? Tem um menos pior? Não sei. Tem coisas que são... Hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa, inclusive. Não estão meio juntos aí? Sempre estiveram. Eu acho engraçado, porque o PSOL foi aquele pessoal que deixou o PT por causa do mensalão. E agora abraça o... E agora tá abraçando porque eu acho que o Petrolão foi melhor, então agora foi bom, agora tá tudo bem. Né? Não dá, né? Eu acho assim, você não pode apoiar gente que se envolve em crime, em corrupção, porque o pressuposto da política é o cara ter ser honesto. Comprovou, não dá, né? Não dá. Próximo. Você prefere Rio de Janeiro ou Paris? Rio de Janeiro. Marqueteiro, prefere Paris, só falou Rio de Janeiro porque é político agora. Até a foto é bem bonita aqui, ó. Tem que me dar uma melhorada no Rio, na parte turística. Melhorar a violência, cara. Se você tirar os bandidos daqui, já tá só. Não, se o Rio resolvesse o problema da violência, era um paraíso na Terra, né? Isso aqui. Próxima. Tá acabando, prometo. Senna ou Piquet? Facilitei pra você. Agora eu vou ficar com o Senna. Conheço a irmã dele, a Viviane Senna, que é uma grande pessoa,
vinculada à área educacional, né? Mas também acho que o Piquet é um esportista brasileiro admirável. Genial, ótimo. Né? Genial. Só dado a escolher, desculpe o Piquet. Aqui, eu prefiro aqui é muito ídolo, né? É. Vamos pro último quadrinho aí. Sérgio Moro, isso é muito fácil. Fica tranquilo. Vai aparecer uma pessoa ali, uma personalidade. Você dá uma nota de 0 a 10. Nota de Olha 0 que a coisa 10. fácil. Não vai polêmica nenhuma. Não tem, não. Bota aí, diretor. Alan dos Santos. Eu não conheço direito, mas também não tenho apreço muito não, viu? Fez muita confusão também, né? Sei lá. 5. Eu não conheço. Também não tenho 4. 4, tá bom. Próximo. Jair Bolsonaro. 3. 3? Próximo. Boulos. 2. Parece um hamster nessa foto. Próximo. Não, se bem que... 2, vou cara. dar um 0 pra ele. 0 pro Boulos? Eu não... Tinha dado 2, tirou os 2, ficou de bom humor. E o Ciro? O Ciro, eu vou dar um 0 também, viu? 0 pro Ciro. Tá bom, 2. Pode ser bondoso, Igual o generoso. Boulos. Tá bom. Generoso. Próximo. Caio Coppola. Dá pra dar uma nota melhor um pouquinho, uns 5, 6. Fala bem pra cacete esse cara. Fala bem pra cacete esse cara. Não, tá bom, 6. Fala muito bem. Não, mas eu fico impressionado. Eu, como sou comunicador, eu vejo ele falando, eu falo, caraca, meu. Fala bem? Que poder de... Fala bem. Próximo. João Dória. João Dória, poxa, o João Dória, como eu disse, assim, acho que ele fez um bom governo de São Paulo, né? Trouxe a vacina, não era a melhor vacina e tal, mas naquele tempo ninguém sabia, então foi importante. São Paulo até cresceu. Vamos colocar um 7 aí. Próximo. Marcelo Freixo, esse é seu amigo que eu sou. Uns 2. Próximo. E o Gabriel Monteiro, hein? Olha, tá meio ruim ultimamente, né? Não tenho acompanhado aqui, mas... Eu tô esperando julgar pra falar, porque eu também tô esperando pra ver o que acontece. Né? Ele já veio aqui 2 vezes. Já veio, Mas sei lá, né, o que tá... Tem umas denúncias aí, eu não conheço, não me aprofundei em saber direito sobre essas denúncias, até porque eu não sou daqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Mas, na dúvida, eu daria um 2 agora. Entendi. Próximo. E o Haddad? O Haddad teve aquela coisa ridícula, né, na campanha de 2018, usar uma máscara de papel do Lula, né? Pra mim aquilo lá foi... Na verdade ele não... O cara que faz isso, né? Falava Haddad é Lula, ou seja, você tá otimista, mandando meu chefe. Pau mandado. Também nunca entendi muito bem. Vamos dar um 1 pra ele, pra não dar 0. Né? Tá bom. Próximo. Eita, nós, essa é a hora, hein? Olha só. Pro Lula tem que dar 0, né? 0? Não, acho que... Olha, teve coisas boas no governo dele, na parte de política social, mas acabou com o desastre econômico lá, do governo Dilma, que ele plantou. Né? Ele plantou durante o segundo mandato. E acho que todos aqueles escândalos de corrupção acabam comprometendo qualquer capacidade minha de dar uma avaliação positiva, então vou dar 0. Próximo, tem? E o Mário Frias, você gosta dele? Não. Não? Não. Ele veio aqui segunda-feira. Segunda-feira, Não, acho ruim. Essa política de ficar brigando com todo mundo. Acho que você tem que ter política construtiva, entendeu? Mesmo quando você discorda das pessoas, tem que buscar o diálogo e não ficar brigando, esbravejando. E ele briga muito com a classe artística, não sei o quê e tal. Ele gosta do conflito, eu achei, viu? Então, assim, eu vou dar um 2 pra ele. Acabou, meu diretor? Não doeu tanto assim, vai. Você nem teve que usar suas cartas, praticamente. Pois é. Mas é ruim avaliar as pessoas, assim. É um pouco de... Embora fui juiz a minha vida inteira, né? Você falando isso? Não, você não. Mas é que eu julgava o fato. Então, assim, não vou dizer que... Quando eu julgava lá, não tô dizendo que a pessoa é ruim, é má. Porque também não tem vilão desanimado. A gente aprende isso na vida da justiça e tal. Agora, tem gente que fez coisa muito ruim e tem que pagar pelo que fez. Cometeu um crime. Mas quando você falava com a pessoa assim, pessoalmente, nem parece que o cara
Às vezes é difícil de acreditar. E às vezes o cara é um sanguinário, né? Eu já conheci gente assim, deu tá lá. De mandar matar a gente. Passa um ano, você vai ver o cara é um bandido, você fala, caraca, mas esse cara era gente fina, educado, por cacete com todo mundo, e vai ver o cara, pô, matou a criança. Complicado, complicado. Moro, muito obrigado. Obrigado. Uma honra te receber aqui. Não, foi ótimo. Tá, fiquei muito feliz. Eu sei que vocês vieram até o Rio aqui, mesmo cheio de compromisso pra estar aqui. E é muito legal. Vou, quem sabe, sugerir um dia pra trazer a minha esposa, que minha esposa vai ser pré-candidata a deputado federal em São Paulo. Convidadíssima já. Vai decidir ainda. E ela tem um histórico, porque... Seus filhos vão adorar, o pai e a mãe. Né? Ah, vai ser maravilhoso. Ela tem um histórico de advogada de causas sociais, pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras. Ah, que legal, cara. Ela tem a vida própria dela, evidentemente. Tem os... Muito melhor do que eu, inclusive. Mas aí, peraí, vai os dois pra Brasília ou vai um pra... Não, ela vai ser pré-candidata em São Paulo e eu sou pré-candidato no Paraná. Isso aí vai dar problema, amor. Não, olha só, tem uma frase famosa, não sei se você já ouviu falar. O que amor uniu, o domicílio eleitoral não separa. Circunstancialmente, tá bom, vai. Ela ficou em São Paulo e eu fiquei no Paraná. Isso vai dar briga, hein? Mas em tese, a gente vai trabalhar em Brasília, né? Então. As crianças vão adorar mudar pra Brasília. Lugar gostoso, né? Pois é. Tem o Lago Paranoá, que é bacana. E o Parque Sara Kubitschek. E a população de Brasília é legal também. A população mas a cidade não tem umas áreas lá que são meio complicadas. Um pouquinho. Tipo, Praça dos Três Poderes. Exatamente. Tem um negócio lá grande que é muito ruim lá. Só é muito mal habitado, perigoso até. Viu? Gente, valeu pela moral. Estúdio Center, obrigado pela estrutura de sempre. Se inscreve no canal, deixa o like. Se quer deixar algum recadinho, já que você é pré-candidato, né? Você pode querer falar alguma coisa para os seus eleitores? Não, só quero mandar um abraço para todo mundo. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui, Perrone. Foi legal, foi divertido. Ficar avaliando as pessoas ali, nem tanto, é meio complicado, viu? Mas no bate-pronto até que acho que não fui mal. Não, foi bem. Então só mandar um abraço pro povo em casa, hein? Valeu, rapaziada. Se inscreve aí que essa semana tem mais ainda.